Porra, minha mãe mandou ir comprar arroz, mas eu mal consigo subir essa ladeira aqui de casa. Ai, cansaço do caralho. Olha só quem tá aqui. Tá precisando de ajuda? Quê? Quem é você? Eu? Eu sou aquela pessoa que vai trazer aquela inspiração que você tanto queria. Você não disse que queria melhorar? Eu disse que queria mudar de vida, sim. Então tem a solução perfeita pra você, meu amigo. Eu vou te mostrar uns mangás que vão te dar essa tal inspiração que você tava buscando. Sério? Quais são os mangás? Senta aí que eu vou te mostrar. E isso também tá contando pra você que tá assistindo. Me diz, você quer ficar igual aquele urso ali? Aquele urso amarelo, gordo, maldito, fudido e bem miserável? Eu imagino que não. Então fica aí que eu vou te mostrar o necessário pra você levantar essa sua bunda do sofá e treinar de uma vez. Manido, vamos jogar um futebol. Estoy muito cansado. ¿Cansado? Con esto no falha. É inegável dizer que Blue Lock não é um dos mangás de esporte mais populares da atualidade. A gente acompanha a história de Sagiyoichi, um dos 300 atacantes que foram chamados para o Projeto Blue Lock, que basicamente consiste em trancafiar diversos adolescentes num lugar para jogar futebol e incentivar eles a serem cada vez mais egoístas e não terem nem um pouco de espírito competitivo ou respeito pelos seus adversários, a ponto deles falarem: esquece o futebol, vamos matar um ao outro. O fandom não tem uma fama muito boa, para assim dizer. Isso porque grande parte das ações dos fãs se baseiam em basicamente fazer edits com um funk estourado de fundo, aí aparece uma caveira surpresa com a cabeça explodindo, aí de longe tá lá o Cristiano Ronaldo comemorando, botando a pica de fora, sei lá, porra. O motivo de pessoas que não leram o mangá terem um certo preconceito com Blue Lock é por causa das reações levemente exageradas. Tiggerly, get the ball! Wake up! Move it! Move it! Ô, mano, eu sei da peste. Pode variar, como um cara errando um gol e gritando como se alguém estivesse colocando o dedo mindinho dele numa máquina de metalúrgica e a carne dele estivesse sendo lentamente evaporada. E por outro lado tem um cara que quando faz um gol ele goza. Agora falando bem do mangá, a arte do mangá é linda do início ao fim. Dá pra ver todo o esforço que o artista bota nos quadros, principalmente nos painéis. A parte que eu mais gosto em específico são os momentos de impacto, onde é muito bem detalhado a bola sendo lançada pra puta que pariu e atravessando a estratosfera. Caralho! Minha bola, porra! Eu também vou ter que citar as expressões. Elas são exageradas? São. Mas é impossível dizer que não é bonito, que não é bem detalhado. O artista usa bastante o elemento dos dentes cerrados, os olhos arregalados, as linhas de expressão e tudo que compõe o rosto. Todos esses elementos são usados de uma maneira que se encaixa com a situação que eles estão, mesmo que seja de uma forma exagerada. Outro motivo que me fez gostar de Blue Lock foram as histórias individuais dos personagens. Eu vou citar esse cara aqui como exemplo. Esse é o Yukimiya Kenyu, um jovem promissor. O sonho dele é se tornar o melhor atacante do mundo. Ele é bonito, chama a atenção das garotas, tem amigos, estuda. A vida dele estava praticamente feita. Isso até um fator mudar tudo. Em um certo dia, ele foi diagnosticado com neuropatia óptica, que é uma doença que causa lesões no nervo do olho, e por isso cria a possibilidade dele desenvolver uma cegueira. Por causa dessa doença, o sonho do Yukimiya está cada vez mais longe. Isso deixa ele claramente em uma posição de desespero. Nesse momento, o Yukimiya está literalmente correndo contra o tempo para poder realizar o sonho dele, já que a doença continua progredindo cada vez mais. O fato dele estar com o tempo contado dá um sentimento de urgência, que naturalmente faz o leitor desenvolver uma empatia mais pelo personagem. Eu só gostaria de citar também o fato que esses adolescentes jogando bola conseguem simplesmente invocar entidades ancestrais adormecidas. Então, basicamente acontece isso aqui em toda a partida. Eu consegui roubar a bola do rim. Agora eu vou fazer um gol com o meu ego. Você pode dizer isso, Isagi, mas não esperava minha carta na manga. Venha, Karabasan, Marechal das Sombras Noturnas! Eita caralho, que porra é essa? Isso não era uma partida do interclasse da escola? Ah! Bom, é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre Blue Lock. Mas nossa, ficou meio frio do nada, né? Parece até que a gente tá numa montanha de gelo. Pera um pouquinho aí. Oh! Oh no! Oh dear! Ah!
Vital signs critical. Oh my. Koku no Hito é um mangá sobre alpinismo. Isso mesmo, alpinismo. O protagonista é Mori Buntaro, um jovem que não consegue se conectar emocionalmente com outras pessoas por conta de um acidente que aconteceu no seu passado. Nesse momento, ele tá indo pro colégio Yokosuka. E lá... Puta que pariu. Por que o pescoço dele é assim, mano? Meu Deus. O Mori acaba sendo intimidado por esse cara aqui, o Miyamoto. Ele é um membro do clube de montanhismo na escola dele. E também por algum motivo consegue distorcer o rosto num nível sobre-humano. What the fuck? For fuck's sake. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Depois de conversarem por um tempo, o Miyamoto diz: Ó, vamos fazer assim, sobe até o topo da escola e eu paro te incomodar. E o Mori, como qualquer jovem sensato que nunca tentou nem escalar o muro da própria casa, depois de jogar uma pedra no gato persa do vizinho... Pode ficar, mago. Rex é manso. Ele aceita. É óbvio que ele ia aceitar. E assim começa a escalada do Mori. Durante todo o percurso, esse cara aqui ficava falando bastante. Esse é o Onishi. Quando o Mori tá quase chegando, ele é forçado a dar um salto para alcançar a beirada, que de alguma forma ele consegue, indo contra as leis da física. Depois de finalmente conseguir, o professor sobe lá, agride um adolescente, aponta para uma montanha que fica lá longe e manda mó papo de coach bizarro. O cara é simplesmente a porra do Pablo Marçal japonês, nipônico. Depois desse evento, o Mori acabou criando gosto pela escalada. E com o passar do tempo, ele criou um objetivo em sua mente, que era escalar a face leste da K2, simplesmente a segunda maior montanha do mundo e que tem a maior taxa de letalidade. Então basicamente o cara quer subir uma montanha de 8.000 metros com ventos de mais de 100 km por hora, fazendo 30 graus negativos pra mais. Ou menos. Sei lá, faz frio lá em cima. Faz frio. Esfriou, né? Só que tem um problema nisso. Ele quer subir a K2 completamente sozinho, justamente por não conseguir se conectar com outras pessoas. Convenhamos, essa não é a ideia mais inteligente que você poderia ter, visto todos os motivos que eu disse anteriormente. Mas isso não impediu o Mori. O motivo? Ele já estava acostumado com a solidão. Ele viveu a vida inteira sozinho, se afastando das pessoas, e ele só passou a se sentir conectado de verdade foram com as montanhas. Lá ele se sentia bem, ele se sentia completo. Mas ao mesmo tempo que ele se sentia confortável nessa solidão, a montanha ainda assim acabava corroendo a mente dele, lentamente o enlouquecendo. Agora, o que aconteceu com ele? Se ele conseguiu escalar a K2? Se ele sobreviveu? Tu vai descobrir lendo. Ei, você tá falando de um monte de mangá de esporte, mas cadê Haikyuu? Eu só vim aqui pra ver tu falando de Haikyuu. Bom, nós temos um problema aí. É que no caso eu nunca vi Haikyuu e... Ei! Abaixa essa tocha aí! Vamos com calma, vamos com calma! Olha, eu não ia falar de Haikyuu, mas pra não ser vítima de uma tortura de época medieval europeia, eu chamei uma amiga minha que tem conhecimento bastante pra poder falar. Fica à vontade, Emma. Yahoo! Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Enma, e eu tô aqui invadindo o canal desse viado de bosta do Blanca, pois esse ser nunca assistiu a obra-prima que é Haikyuu, que eu imagino que a maioria de vocês já deve conhecer. Então eu estou encarregada de explicar sobre o universo do anime de esporte mais gay que existe. Lá é o momento. Lembrando que a intenção não é trazer tantos spoilers do anime ou do mangá, pois eu quero trazer pessoas como Blanca que nunca assistiram a entrar nesse universo incrível que é de Haikyuu. Então, bora lá? Haikyuu é um anime de vôlei criado por Haruhi Furudachi, que gira em torno da escola Karasuno, que também é o time dos nossos personagens. Começamos com o nosso protagonista chamado Hinata Shoyo, esse que me lembra muito Blanca, por ele ser um cotoco igual o protagonista. O Hinata, ele passa por diversos problemas de julgamento referente à sua altura. Ele sonha em se tornar o melhor jogador de vôlei do mundo, mas geral julga ele por ele ser quase o menor do time. Porém, apesar disso, o Kaba supera os próprios limites, porque o que falta de altura, o moleque tem de força de pulo, viu? Tipo, sem meme, o Kaba voa. Opa, Blanca da edição aqui.
Eu fui procurar algo engraçado pra colocar nessa parte, e do nada eu só lembrei da Hornet do Silksong. Aí eu achei esse cara aqui, chamado Ben Hopkins, que ele mesmo diz que é um dunker profissional, né, um enterrador de bolas. Mas ele fez um vídeo mó foda, com várias contas de matemática, que facilmente colocaria um Newton no chinelo. Pra poder descobrir se ele conseguia pular mais alto que a Hornet. Ele, que é um enterrador de bolas profissional, contra a porra de um inseto. Um inseto fudido. E ele tem conteúdos incríveis, como eu consigo pular mais alto que o incrível Hulk, eu consigo pular mais alto que o Cristiano Ronaldo, e também o famoso eu consigo pular mais alto que o espírito de fogo do Clash Royale. E é só isso mesmo que eu queria comentar. Volta o vídeo aí. O nosso querido Hinata, este que nos proporciona um episódio inteirinho de vergonha alheia mais pra frente. Só quem assistiu sabe desse episódio. Ele possui um rival, Tobio Kageyama, um levantador conhecido como o Rei da Quadra. E uma pausinha aqui pra comentar, vai. Gente, ele era muito chato no começo. Ele era aquele típico personagem tipo, ai, Sasuke de Naruto, ai, eu sou emo e triste, chato e eu vou tratar todo mundo mal. Era praticamente isso, só que só com Hinata. Mas, como todo mundo deve imaginar, tudo tem seus motivos. Depois, eles se juntam, percebem que as suas habilidades combinam e são perfeitas uma pra outra. Ou seja, eles são muito gays. O mangá tá completinho, possuindo 402 capítulos, e o anime ele possui 85 episódios. A arte do mangá é realmente única e cheia de detalhes. Você consegue acompanhar perfeitamente a evolução de cada um, não só dos protagonistas. E olha, de verdade, o final desse mangá, na verdade, o decorrer, né, da história do mangá me fez chorar muito, tipo, com uma criança catarrenta. Tenho certeza que vocês não vão se decepcionar se assistirem. Né, Blanca? Então, basicamente, esse foi o resumo do resumo do resumo, porque eu só tenho 3, 4 minutinhos pra poder falar. Eu espero que tenha despertado interesse em quem nunca assistiu. Blanca. Enfim, muito obrigada pelo convite. De verdade, eu fiquei muito lisonjeada por você ter me chamado. É uma coisa muito importante pra mim saber que você me quis pra fazer essa parte do seu vídeo. Eu espero que vocês assistam e que vocês tenham gostado. Um beijão! Agora vamos ficar com um próximo tópico. Hajime no Ippo é um mangá que começou a ser lançado em 1989 por George Morikawa e os lançamentos continuam até hoje em dia. Isso quer dizer que este idoso japonês ele está há 36 anos desenhando homens fortes e suados lutando. E eu amo ele por fazer isso. No início nos é apresentado o Ippo Makunoichi. Makunoichi. O Ippo. Ipponsho Inagi. Ele é um garoto tímido que não consegue se relacionar com outras pessoas por causa da sua timidez e todo o tempo que ele dedica para ajudar sua mãe no trabalho de alugar barcos de pesca. Ele sofre bullying desse cara aqui, o Umezawa. Ele é um valentão padrão de histórias assim. O cara chega, fala que o Ippo deixa a escola inteira com cheiro de minhoca, mas logo em seguida o Umezawa leva logo uma mitada do Ippo, falando que ele não usava minhoca, ele usava Izomi. O Ippo apanha mais um pouco e ele apanha de novo. Mas isso é até o Umezawa falar mal da mãe dele. Depois disso, o Ippo apanha ainda mais. Logo em seguida aparece esse cara aqui, Takamura Mamoru, que simplesmente humilha o Umezawa e o grupo dele. E o jeito que ele faz isso é tirando os botões das camisas deles enquanto ele desviava dos ataques. Foi basicamente... Check your balls. Depois de apanhar tanto, o Ippo desmaia. E o Takamura leva ele para uma academia de boxe, para poder cuidar dos machucados dele. E lá, ele faz o Ippo socar um saco de pancadas com desenho do Umezawa. E como se não fosse nada, ele só explode, não literalmente, o
o saco num soco só. Tipo, olha isso. A mão do cara ficou em carne viva. Vendo que o Ippo tem um potencial escondido, o Takamura decide emprestar uma gravação das lutas do Mike Tyson pra ele. E com isso, o Ippo se identifica com a história do Tyson, que também era uma pessoa fraca, mas conseguiu ficar forte com o próprio esforço. E com isso, o Ippo faz a famosa pergunta que marcou todos os fãs de Hajime no Ippo: o que significa ser forte? E é a partir daí que a história começa de verdade. Hajime no Ippo já tem mais de 1400 capítulos. E todos os capítulos são sobre o Ippo? Não, claro que não. Tem vários personagens que têm os próprios arcos de desenvolvimento, suas lutas, seus relacionamentos e toda uma história que dá uma originalidade pra eles. Vamos pegar, por exemplo, esse cara aqui. Esse é o Ryoma Shiba. Ele é um cara cruel, que chuta gato na rua, dá rasteira em velho e joga League of Legends de timo. Ó, essa aí foi uma referência que só os gamers de verdade vão pegar, hein? Ao menos, isso é o que é apresentado pra nós quando ele é introduzido. No decorrer da obra, mostra que ele tem uma irmã mais nova, Akumi. Uma Shiba cuida da irmã sozinho, já que ambos perderam os pais quando eram mais novos. Então por isso, ele tá disposto a quebrar as regras no ringue. Ele sabe que isso tá errado, mas sempre tem aquela voz no fundo da cabeça dele que diz que ele precisa ganhar, que ele precisa desse dinheiro, pra poder dar uma vida digna pra irmã dele. Nos capítulos atuais, o Mashiba tem a redenção dele na disputa pelo título mundial. Isso fez dele chegar perto de se tornar o meu personagem favorito. Só que óbvio, o Senton ainda vai estar no pódio. Opa, Blanca da edição aqui. Eu tava vendo tudo certinho, mas eu notei que por algum caralho de motivo, eu virei fanho. Em vez de falar Sendol com D, eu falei Senton com T de... Ver todo esse desenvolvimento dos personagens é muito satisfatório, porque basicamente todos têm o seu tempo de tela. Lembra do Misawa, o maluco que fazia bullying com o Ippo? Ele atualmente se inspira completamente no próprio Ippo, depois de ver tanto que o moleque se esforçou no boxe. Assim ele basicamente virou o fã número 1 dele, criando um próprio fandom. Esse carinho que o Morikawa tem em desenvolver os personagens é muito bonito de se ver. Isso além de todos os detalhes técnicos que ele coloca no mangá. Dá pra ver quando ele explica as regras do boxe, quando ele faz referência a boxeadores famosos, mostra a rotina de treino dos boxeadores. Com esses exemplos dá pra ver o amor que o autor tem pelo esporte e pela sua obra. Porque porra, o velho tá quase 4 décadas trabalhando nisso. Bom, era isso que eu tinha pra apresentar pra vocês. Eu espero que tentem dar uma chance pras obras que eu mostrei. E também espero que tenham a inspiração para começar a praticar esses esportes ou qualquer outro que possa te chamar a atenção. E eu queria deixar um obrigado especial para Marcy, que desenhou um novo persona muito bonitinho que eu vou usar a partir de agora. Ele vai ser a nova cara aqui do canal. E vai ser aqui que eu vou me despedir. Como sempre, eu me chamo Blanca e te vejo em alguma outra hora.